Eu não sou médico, mas eu tenho certeza que um bichinho de estimação faz toda a diferença na socialização do seu filho. Então nós vamos nos render às fofuras de hoje no Todo Pet. Soltaram o som tão alto aqui que o Duff quase levou um susto. Quase não, levou. Meu Deus do céu. Eu estou com esse Pomerânia aqui. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Esse era o cachorro que a minha mãe tinha. E minha mãe morreu muito cedo. E o cachorrinho dela morreu antes, ela quase enlouqueceu. Que era um Pomerâniazinho desse. Você sabe como era? Teve um pentacampeão brasileiro. Sabe como era o nome dele? Ronifon. Não é esse, é o Duff, né? Olha, eu vou dizer, é impressionante. O nosso tema não seria mais do que bonitinho. Filhotes. Isso aqui é um Rottweiler, né? Um Rottweiler de 4 meses. De 4 meses, olha que bonitinho. Tudo que você precisa saber para que eles se desenvolvam com saúde, se tornem adultos fortes, vai ser abordada pela veterinária do Hospital Sena Madureira, que é a nossa parceira, a Fernanda Fragata. Boa noite, Fernanda. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigada pelo convite. Desenvolvimento saudável, né, de uma coisa bonitinha como essa aqui, de um filhote, requer certos cuidados, pelo menos nos primeiros meses. Primeiramente, vamos falar de desmame. Como é que deve ser a alimentação de um filhote? Então, é muito importante porque nessa fase é que eles vão estar desenvolvendo toda a imunidade e isso é muito importante para a vida adulta. Então, um desmame deve acontecer por volta dos 45 aos 80 dias. E é importante que seja um desmame completo, não dá para ser um desmame gradual. Por quê? Por causa da vacinação. Então, a gente tem que fazer essa separação da mãe e já iniciar o esquema de vacinação, porque a gente tem inúmeras doenças infecciosas que podem levar esses cãezinhos à morte. A alimentação, então, existe uma transição do leite da mãe para a ração. Então, mesmo enquanto eles estão mamando, principalmente os cães de raça grande, a gente já começa a introduzir essa alimentação seca junto da amamentação e quando eles já estão aptos a comer só a ração seca, a gente completa o desmame. Mas, Fernanda, o porte do animal influencia no tipo de ração, na quantidade da ração? Na quantidade, sim. Né? Então, você vê, o Hércules tem 4 meses e o Duff tem 8 meses. Né? Então, a diferença de tamanho. Então, um cachorro de porte grande, gigante, eles precisam de uma quantidade de energia muito maior do que um cão de raça pequena, mesmo porque a atividade física também vai ser diferente. Então a gente tem que lembrar, né, toda essa necessidade energética e para que não comprometa o crescimento e o desenvolvimento deles. Agora, eu vou dizer uma coisa, né? Filhote tem uma energia que dá até medo. Tem. Impressionante. Eu tô agora com uma filhote de American Staffordshire. Meu Deus, comeu para-choque do meu carro, comeu a parede, comeu todas as tomadas da casa, comeu a iluminação do jardim. Como é que faz para repor essa energia? Porque nessa fase de filhote, né? Então, além da curiosidade que eles têm, existe a troca da dentição. Então, coça, incomoda, esses dentes estão caindo e está nascendo outro. Então, eles precisam de alguma coisa para diminuir esse desconforto. Então, a gente muitas vezes só educando não consegue resolver. Então, oferecer o máximo de opções possíveis para que eles possam estar suprindo essa necessidade de mastigar, mesmo porque às vezes acontece de roer um fio, alguma coisa que possa causar algum dano maior, né? Então, algum acidente. Então, a gente tem que estar bastante atento. Então, brinquedos, existem alguns brinquedinhos que você coloca no freezer, mordedor, para você poder diminuir um pouquinho. E atividade. Eles precisam de muita atenção e muita atividade. Então, hoje em dia, a gente tem diversas creches, escolinhas, porque quem trabalha não consegue dar essa atenção. E aí, aproveita e também vai estar auxiliando na educação. Por quê? Porque a gente tem que educar desde cedo. Depois que cresce, vai ficando cada vez mais difícil. Claro. Não é impossível, mas vai ficando cada vez mais trabalhoso. Então, a gente tem que começar, né, principalmente os cães grandes, né? Então, a mordida hoje
ela é engraçadinha, a gente Mas daqui a provoca, pouco não é mais, né? Daqui a pouco ela já pode machucar. Que é uma coisa também séria. Séria. A gente tem algumas doenças, então as mais conhecidas, por ser mais comum também, a sinomose, parvovirose, né? Se bem que existem outras, leptospirose, a hepatite, adenovírus, coronavírus. Então são 6 doenças que podem vitimar tanto filhotes como os adultos. Então, essas são as primeiras vacinas que tem que tomar. A vida inteira eles têm que tomar. Então, essas doenças estão naquela vacina múltipla, que é a V8 ou a V10. Eles têm que tomar 3 doses. Em algumas raças, como o Rottweiler, são 4 doses, com intervalos menores. Então, a maioria dos cães são 3 doses com intervalo de 30 dias. Os Rottweilers, Doberman, eles têm uma sensibilidade maior à parvovirose. Então, eles têm que tomar 4 doses com intervalo de 21 dias para que a gente tenha uma imunização mais efetiva. Os filhotes não devem passear e nem ter contato com outros cães antes de terminar o esquema de vacinação. 15 dias depois que terminou esse esquema de vacinação, aí está liberado. Por quê? Porque é o tempo que a gente tem para que eles respondam adequadamente à vacina. Então, o filhote, ele pode, na segunda dose, já ter uma resposta satisfatória. Outros, somente na terceira. Outros, nem na terceira. Então, a gente não tem como prever isso. Então, o ideal é a gente proteger esses animais até que eles possam, né, combater essa doença mais facilmente. E banho? O banho está liberado, então assim, não é proibido dar banho. Mas você não vai levar no pet shop de sábado, que é o pico do movimento. Né? Então, a maioria dos pet shops, eles têm dias específicos, horários mais tranquilos, onde eles fazem uma higienização e reservam aquele horário para os filhotes. Mas com que idade você acha que você pode dar banho? A partir dos 3 meses, 3 meses você pode até dar fora de casa. Agora, existem inúmeros produtos de banho seco. Então, são alguns géis, lencinhos umedecidos, que facilita bastante. É muito legal. Agora, não, ele fez uma sujeira, precisa de um banho completo, né? Tenta dar em casa, né, água morna, secar bem com o secador, não muito quente, porque eles também podem sofrer hipertermia, né, ficar aquecido demais e acabar passando mal. Então, a gente vai tendo esses cuidados até que eles possam conviver normalmente. Parques, né, creches, nada disso eles podem frequentar até completar o esquema de vacinação. Dizem que todos os filhotes nascem com verme, é verdade isso? É verdade. Eles adquirem da mãe. Então, a mãe, se em algum momento da vida ela teve verme, muitos deles eles ficam encistados na musculatura e durante a gestação eles saem desses cistos e acabam infectando os filhotes. Então, todo filhote precisa ser vermifugado, né? Normalmente eles são vermifugados enquanto ainda estão amamentando e depois a gente precisa estar acompanhando isso através de exames de fezes para estar continuando essa vermifugação para que eles fiquem livres de vermes, porque os vermes são zoonoses. Então, crianças, idosos principalmente, acabam sendo vítimas desses vermes. Então, a gente tem a larva migrans, né, aquele bicho de pé, a giardia, que hoje em dia é um problema muito grande e existe vacina para isso. Então, o ideal é a gente vacinar já desde filhote, porque a vacina de giardia, ela não vai evitar que eles tenham o parasita, mas ela vai diminuir a forma infectante desse parasita. Então, a eliminação desse parasita vai diminuir a infecção de outros cães ou de outras pessoas. Então, com isso, a gente diminui também a própria reinfecção. E tem uma vacina que também é muito importante, e essa é uma dose só, que é a de traqueobronquite, aquela tosse dos canis. Então, está crescendo muito o número de casos, os filhotes estão sendo vítimas. E essa doença, ela não dá só uma tosse, né? Ela começa com essa tosse e aí ela vai evoluindo para a pneumonia. Então, a gente pode perder um filhote se ele não tiver uma imunidade bem estabelecida. Então, não pode deixar de dar essa vacina. Ah, que bonitinho. E a raiva, que é fundamental. A partir dos 4, 5 meses, a gente já pode estar vacinando. Principalmente essas pessoas que viajam muito e ficam ansiosas para levar, né, o cachorrinho junto. Então, a gente já pode dar um pouquinho antes. As vacinas estão um pouco mais específicas para que a gente não tenha problema. Antigamente era 6 meses. Fernanda, obrigado mais uma vez, meu amor. Imagina, obrigada a você. Fernanda Fragata, que hoje já é a nossa parceirinha quando o assunto é pet,
Ela é diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira. Quer deixar um telefone, alguma coisa? Sim, é 5572-8778.